Muito bem. Seguindo então, nós vamos enunciar aqui um lema básico inicial para provar o próximo, que é um lema importante. Então, se θ está entre 0 e π vale que seno de θ é maior ou igual que 2θ sobre π. A demonstração é simples. Cálculo 2. Então, a integral de 0 a π da diferença, seno θ menos 2θ sobre π dθ, se nós avaliarmos, vai dar a integral de 0 a π do seno θ dθ, menos 2 sobre π vezes a integral de θ dθ no intervalo de 0 a π. Então, a primeira dá menos cosseno de θ no intervalo de 0 a π e a segunda dá 2 sobre π vezes θ sobre 2 nesse mesmo intervalo. Simplificamos e aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos encontrar aquele resultado ali, que é no final das contas vai dar maior que zero, então, porque temos 1 menos 1 meio, que é 1 meio que é maior que zero. Então, aquela integral de 0 a π do seno θ menos 2θ sobre π dθ é maior que zero, vou chamar de asterisco. Bom, como no intervalo de 0 a π o seno de θ é maior ou igual a zero, e também é crescente, nós sabemos disso, e 2θ sobre π é positivo, em conjunto, combinando com o asterisco, segue que aquela integral é maior que zero e ambos os membros são maiores ou iguais a zero, então significa que aquela diferença ali é maior ou igual a zero, ou seja, seno θ é 2θ sobre π, que conclui a demonstração desse lema básico. E esse lema básico, ele será vital para provar o próximo resultado, que é o lema de Jordan, que é um resultado muito importante para usar para resolver certos tipos de integral quando aparece exponencial complexa. Vamos a ele. Então, sejam R minúsculo maior que zero e CR com R maiúsculo um semicírculo no semiplano superior. Vou trabalhar só no semiplano superior, com raio R maiúsculo maior que zero. Se F for holomorfa nesse semiplano superior, exceto, claro, suas singularidades da função, e se o máximo do módulo da F de Z, que eu vou chamar de M, tender a zero quando R tender a infinito, então segue que a integral ao longo de CR, deixa eu escrever aqui, a integral ao longo de CR de E na IRZ vezes a F de Z dz vai para zero quando R vai para infinito. Vamos à demonstração. Primeiramente, note que a integral ao longo de CR de E na IRZ, F de Z dz, por uma mudança de variável, fazendo Z igual a R maiúsculo E na I θ, que é a mesma coisa que R cosseno θ mais I seno θ, e o dz vai dar IR E na I θ dθ, diferenciando, fazendo essa troca, nós vamos encontrar a integral de 0 a π, porque no semiplano superior, vou pegar só a parte de cima, E na IR, Rzão, cosseno θ mais I seno θ, vezes F de RE na I θ, que é o Z, vezes o dz, que é IR E na I θ dθ. Isso dá igual a IR, integral de 0 a π de E na IRzinha Rzão cosseno θ, vezes E na menos Rzinha Rzão seno θ, vezes a F de Z, que é R maiúsculo E na I θ, vezes E na I θ dθ. E agora isto dá I vezes R, a integral de 0 a π, de E na menos Rzinha Rzão seno θ, vezes a F de R E na I θ, vezes E na I, que vai multiplicar Rzinha Rzão cosseno θ mais θ dθ. Dessa forma, vamos avaliar o módulo. O módulo da integral de CR, de E na I RZ F de Z dz, ele dá igual a essa integral daquela parte escrita acima aí, IR no módulo, de 0 a π, a integral de E na menos Rzinha Rzão seno θ, vezes F de R E na I θ, vezes E na I Rzinha Rzão cosseno θ mais θ dθ. Isso é menor ou igual que R vezes M, onde esse M é o módulo da F de R E na I θ, a integral do módulo daquela primeira parte, vezes o módulo de E na I Rzinha Rzão cosseno θ mais θ, vezes o módulo dθ. Aquele E é forma polar, dá 1 aquele ali, o módulo dele é aquele 1 na frente que eu botei em verde. Então, vai sobrar apenas aquela parte, Rm, integral de 0 a π, E na menos Rzinha, Rzão seno θ, vezes módulo dθ. Agora, muito bem, pelo lema anterior, pelo lema 1, nós temos que se θ está entre 0 e π meios, então o seno de θ é maior ou igual que 2θ sobre π. Se eu pegar o dobro, 2θ vai estar entre 0 e π, então o seno de 2θ é maior ou igual que 4πθ.
Θ sobre π, desculpem. Então, se eu chamar 2θ de U, então, na verdade, se U está entre 0 e π, eu tenho que seno de U é maior ou igual que 2U sobre π. Então, é a mesma coisa, também vale se eu chamar U de θ. Dessa forma, eu vou ter que menos Rzinho, Rzão seno θ, fica menor ou igual que menos Rzinho, Rzão 2θ sobre π. E como a exponencial é crescente, E elevado ao primeiro fica menor ou igual a E elevado ao segundo, que é menos Rzinho, Rzão 2θ sobre π. E dessa forma, nós vamos encontrar que o módulo da integral de CR de E na IRZ, f de z dz, fica menor ou igual que Rm vezes a integral de 0 a π de E na menos Rzinho, Rzão seno θ, módulo dθ, que é menor ou igual que Rm vezes a integral de 0 a π de E na menos 2 Rzinho, Rzão sobre π vezes θ dθ. E aí, se eu aplicar integrar, eu vou encontrar Rm π sobre menos 2R Rzão e na menos 2Rzinho Rzão sobre π θ, no intervalo de 0 a π. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo as simplificações como eu fiz ali em cima, eu vou encontrar este resultado, πm sobre 2R minúsculo, que vai multiplicar 1 menos E na 2Rzinho Rzão, certo? Que vai para zero, obviamente, quando R tende a infinito. E isso conclui a prova do lema de Jordan. E esse lema vai ser útil para resolver, como eu disse para vocês, integrais que tenha exponencial, desde que se encaixe nas hipóteses dele, obviamente. Vejamos um exemplo para ilustrar. Então, consideremos a integral de menos infinito até mais infinito de x mais 2 vezes seno de 3x sobre x² mais 1 dx. Bom, solução. Vamos pegar f de z igual a z mais 2 vezes e na 13z sobre z² mais 1, onde eu observo que e na 13z é cosseno de 3z mais i seno de 3z. Como eu tenho que ter seno de 3z na minha fórmula, no caso seno de 3x, nós vamos fazer isso. Depois nós vamos tomar a parte imaginária de e na 13z, que aí dá o seno, e aí bate no que eu preciso ali, certo? Então vamos lá. Observando ali o denominador, nós temos que as singularidades são polos simples e são Z1 igual a I e Z2 igual a menos I, que são os polos simples de F. Então vamos pegar gama, a curva formada pela semicircunferência de raio R maiúsculo qualquer, lá no semiplano superior, nesse semiplano superior, de raio de menos R a R, e, claro, a semirreta, o segmento de menos R a R, né? Então vem daqui para cá e depois, né, CR, e depois ali embaixo. Então a gama é CR unido com um intervalo de menos R a R, certo? Bom, veja que I, ali já marquei, é o único ponto, né, singular no interior da curva gama, certo? Dessa curva gama que é a união de CR com um menos R a R intervalo. Então Z igual a I é o único. Então a integral ao longo de gama da f de z dz é a integral ao longo de CR da f de z dz mais a integral de menos R até R da f de z dz, como vocês podem, a gente já sabe. E pelo teorema dos resíduos, a integral ao longo de gama da f de z dz é 2πi vezes o único resíduo que tem ali dentro, resíduo da f de z quando z igual a i. Vamos calcular este resíduo. Polo simples, então é um limite direto. Vai dar limite quando o z tende a i de z menos i vezes f de z, ou seja, limite quando z tende a i de z menos i vezes z mais 2 vezes z na 13z sobre, tem que fatorar o denominador ali, z mais i, z menos i. Simplificamos ali o z menos i e passando o limite eu vou encontrar 2 mais i vezes e na 3i vezes i sobre i mais i. Ali i ao quadrado dá menos 1 no numerador ali, desculpe, na potência. Então vai dar 2 mais i vezes e na menos 3 sobre 2i, i mais i. Agora, a ideia, então nós encontramos isso para esse resíduo, certo? Muito bem. Então, temos que fazer R tender a infinito. Note que, primeiramente, a f de z é e na i 13z vezes z mais 2 sobre z² mais 1. Vou chamar isso aí de z de g. A z de g é isto, z mais 2 sobre z² mais 1. Ela é holomorfa no semiplano superior, onde a parte imaginária de z é maior ou igual a zero. E, exceto, claro, no seu polo, i igual a z igual a i, certo? E, além disso, o módulo da g de z é o módulo de z mais 2 sobre módulo de z² mais 1. E isso é menor ou igual, eu vou fazer a avaliação no denominador, o módulo de z² mais 1 é maior ou igual que o módulo de z² menos 1. Então, pegando os seus inversos, 1 sobre o módulo de z² mais 1 é menor ou igual que 1 sobre o módulo de z² menos 1.
Então, vou substituir ali. Então, vou ter módulo de z mais módulo de 2 e embaixo módulo de z ao quadrado menos 1. E isso é igual a r mais 2 sobre r quadrado menos 1. Por quê? Porque z é um ponto que está na circunferência, né, de raio r, na semicircunferência. E isso tende a zero quando r tende a infinito. Então, estamos nas hipóteses do lema de Jordan. Então, pelo lema de Jordan, segue que a integral ao longo dessa semicircunferência CR, né, nós vamos ter que a integral ao longo de CR de e na 13z vezes z mais 2 sobre z quadrado mais 1 dz vai para zero quando r vai para infinito. Dessa forma, nós vamos ter o que ali? A integral ao longo de gama da f de z dz. Não terminei o cálculo, vou terminar agora. É 2πi vezes o resíduo da f de z quando z tende a i. Certo? Por um lado nós temos isso. Então vai dar 2πi vezes, qual o resíduo que eu encontrei? 2 mais i vezes e na menos 3 sobre 2i. Simplifico o i, o 2 e o 2. Vou encontrar apenas π vezes 2 mais i vezes e na menos 3. Ou seja, arrumando aqui, vai dar, então, 2π sobre e ao cubo, separando real com imaginário, de imaginário, né? Π sobre e ao cubo vezes i. Bom, e então, essa é a integral ao longo de gama. Então, eu tenho que a integral ao longo de gama da f deu 2π mais e sobre 3, mais π sobre e ao cubo, i. Isso é igual à integral ao longo de gama da f de z dz. E, por outro lado, da integral ao longo de cr da f de z dz, mais a integral de menos r até r de f de z dz. Esta aqui, que já vimos acima, dá zero. A primeira, pelo lema de Jordan. E a segunda vai dar a integral de menos infinito a infinito, quando r tender a infinito, da f de x dx. Novamente, x por quê? Porque no intervalo de menos r a r, eu estou no eixo, né, no eixo real, o número complexo z é da forma z igual a x mais 0i, então só sobra x, por isto. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos concluir, no final, que a integral de menos infinito a mais infinito, né, de x mais 2 e na 13x sobre x quadrado mais 1 dx, é 2π sobre e ao cubo mais π sobre e ao cubo i. E dessa forma, a integral de menos infinito a infinito de x mais 2 seno de 3x dx sobre x quadrado mais 1 que eu quero, ele é, na verdade, a parte imaginária da integral de menos infinito até infinito de x mais 2 vezes e na 13x sobre x quadrado mais 1 dx. E essa parte imaginária nós obtivemos aqui, ó, é esta que eu marquei em verde, é π sobre e ao cubo. Então dá π sobre e ao cubo a integral procurada. Bom, para encerrar a aula, vamos fazer mais um último exemplo. A integral de 0 até infinito de cosseno x dx sobre x quadrado mais a ao quadrado, onde a é um número real positivo, maior que zero. Então, primeiramente, note que f de x igual a cosseno de x sobre x quadrado mais a ao quadrado é uma função par. Por ser uma função par, então nós temos que a integral de 0 até infinito do cosseno de x dx sobre x quadrado mais a ao quadrado é 1/2 da integral de menos infinito a mais infinito de cosseno x dx sobre x quadrado mais a ao quadrado. Porque as integrais impróprias que a gente está investigando é de menos a mais infinito. Bom, então vamos definir a f de z, já que tem um cosseno parecido com antes. E na iz sobre z quadrado mais a ao quadrado. Quais são as singularidades dessa f? São z0 igual a ai e z1 igual a menos ai. São polos simples, que seriam os que anulariam o denominador. Fazer um desenho aqui novamente. Aqui está a semicircunferência, CR, né, a orientação positiva de menos R a R, e a curva gama, então, vai ser essa semicircunferência R unido com um intervalo de menos R a R no eixo real. Dessa forma, nós vamos ter o quê? Somente Z0 igual a A vezes I está no interior da curva gama, certo? Então, pelo teorema, e a gente sabe que a integral ao longo de gama da f de z dz é a integral ao longo da CR mais a integral de menos R até R dessa mesma função. E pelo teorema dos resíduos, a integral ao longo de gama da f de z dz é 2πi vezes o resíduo da f de z quando z igual a ai, que é um polo simples ali que a gente já observou. Bom, então, o cálculo do resíduo da f de z quando z igual a ai é um polo simples, então é limite de, quando z tende a i, de z menos ai vezes f de z. Ou seja, o limite, quando z tende a i, de z menos ai,
vezes e na iz sobre z quadrado mais a ao quadrado, que eu vou ter que fatorar. Então, limite quando z tende a i de z menos ai vezes e na iz, vamos matar a indeterminação, sobre z menos ai vezes z mais ai. Simplificamos ali e fazemos a passagem ao limite. Então, vamos ter e na i vezes a vezes i sobre a i mais ai, que vai dar e na menos a sobre 2a vezes i. Então, a integral ao longo de gama da f de z dz dá 2π vezes o resíduo da f de z quando z tem igual a vezes i. Ou seja, dá 2π vezes e na menos a sobre 2 vezes a vezes i. Simplificamos, vai sobrar π sobre a vezes e na a. Mostremos agora que a integral ao longo de CR vai a zero quando R tende a infinito. Ou seja, vamos mostrar que a integral de CR da f de z dz é igual a zero. De fato, né, a integral ao longo de CR da f é a integral ao longo de CR de e na iz vezes 1 sobre z quadrado mais a ao quadrado de z. Vou chamar de g de z essa parte. Então, g de z é 1 sobre z quadrado mais a ao quadrado. Obviamente, ela é holomorfa no semiplano superior, onde a parte imaginária de z é maior que zero, exceto em suas singularidades. No caso, em z igual a vezes i. E o módulo da g de z é 1 sobre o módulo de z quadrado mais a ao quadrado, que é menor ou igual, né, que 1 sobre r ao quadrado mais r ao quadrado, aquela avaliação padrão. E isso, obviamente, tende a zero quando r tende a infinito. Então, estamos nas hipóteses do lema de Jordan. Pelo lema de Jordan, que nós provamos hoje, então a integral ao longo de CR da f de z dz tende a zero quando r tende a infinito. Então, quando r tender a infinito, nós temos a seguinte igualdade, né, fazendo a passagem ao limite, sendo que a integral ao longo de gama da f de z dz já temos conhecido, que é π sobre a vezes e na a. Certo? E, por outro lado, a integral de CR da f de z dz, mais a integral de menos r até r da f de z dz. A integral de CR a gente já viu pelo lema de Jordan que vai para zero quando r vai para infinito. A outra parte vai para a integral, quando r vai para infinito, né? A outra parte, de menos r a r, vai para a integral de menos infinito a mais infinito, da f de x dx, por aquela explicação. Por quê? Porque no intervalo de menos r a r, no eixo real, o z é da forma x mais 0i, ou seja, somente x. Muito bem. Agora, lembrando que a f de x ela está escrita como e na ix sobre x quadrado mais ao quadrado, né? Então, nós temos que a integral de menos infinito a mais infinito, de e na ix dx sobre x quadrado mais ao quadrado, deu π sobre a vezes e na a. E, dessa forma, a integral de menos infinito a mais infinito do cosseno x dx, que é o que eu quero, sobre x quadrado mais a ao quadrado, como é o cosseno, é a parte real da integral de menos infinito a mais infinito de e na ix dx sobre x quadrado mais a ao quadrado, que dá π sobre a vezes e na a, certo? Que a gente já viu ali. Bom, então, apenas para concluir, nós queríamos, lá no início do problema, a integral de 0 a mais infinito do cosseno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado. Lembrando que a função era par, essa função. Então, dá 1/2 da integral de menos infinito a mais infinito do cosseno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado. Né? Porque f é par. Então, isso dá 1/2 de π sobre a vezes e na a. E aí, com isso, concluímos o exercício. Ok? Bom, apenas uma observação final. O que daria, uma pergunta, a integral de menos infinito a infinito de seno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado? Só para aproveitar o que nós fizemos acima. Ou seja, seno no lugar do cosseno. Bom, a integral de menos infinito a infinito de seno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado é a parte imaginária da integral de menos infinito a mais infinito de e na ix dx sobre x quadrado mais ao quadrado. E a parte imaginária ali é 0i, ó, eu botei ali, é 0i. Né? Não tem, então é zero. Então dá zero, essa integral daria zero. Certo? Até porque essa função é uma função ímpar, se vocês olharem. Né? Até mesmo, né, vou escrever isso, o seno de x sobre x quadrado mais ao quadrado é ímpar. E se a função é ímpar, a integral de menos a mais infinito dá zero. Né? Porque ela fica simétrica. Então, só para aproveitar o exemplo.